Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Santo dos santos. Em outro lugar. Não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória. A glória de Deus. Levante as suas mãos. Chame a glória de Deus. Que essa glória venha reinar, fluir e transbordar as nossas vidas. Nessa manhã tão especial que o Senhor preparou para nós. Pai, flua. Enche este lugar com a tua graça. Que a tua glória possa nos transbordar. É o que te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. A Ele que é digno de honra, glória e louvor. Olha o que diz em Romanos. Isso vai clarear um pouquinho mais para que você possa entender. Às vezes parece abstrato. Romanos, no capítulo 4, no versículo 16. Romanos 4,16 diz: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa se firme a toda a posteridade, não somente que é da lei, mas também a que é do quê? Da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituiu, perante aquele a qual creu, a saber Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. 18. O qual em esperança creu contra o quê? Contra a esperança. Como assim? Você observa que existe duas esperanças. A esperança humana, de estarmos vendo a melhora, de estarmos vendo o resultado, de estarmos vendo com os nossos olhos as coisas mais fáceis. Temos a esperança. Mas chega uma hora, irmãos, que a esperança do homem acabou. A esperança humana acaba. O pessoal até diz, né? A esperança é a última. Mas a esperança do homem chega uma hora que ela morre. Vem o quê? A sentença. O juiz bateu o martelo. O que aconteceu com a esperança? A pessoa tinha esperança até na hora do julgamento. Na hora que o juiz deu causa perdida, o que a pessoa faz? A esperança acabou. A pessoa tem esperança até na hora que a pessoa está dentro de casa ainda, não pegou as coisas e foi embora, já pediu divórcio, mas ainda não foi, está dentro de casa. Ela tem esperança até ali, mas no dia que a pessoa pega as coisas dela, vai embora, a esperança acaba. Ela tem esperança, irmãos, até no momento que vence o boleto, ou até na hora que vem a ordem de despejo, ela está crendo, Deus, Deus, Deus. Mas é a esperança humana. Aí na hora que vem a sentença, na hora que vem a condenação, na hora que vem o resultado, na hora que vem uma consequência humana, a esperança do homem, ela morre. Abraão conseguiu entender, irmãos, que ele tinha que crer, mesmo quando a esperança dele se findou, a esperança humana, ainda que a situação disse não tem jeito, ainda que foi sentenciado, ainda que o ventre da sua esposa já tinha sido amortecido, a Bíblia fala, ainda que a sua capacidade de homem, a sua condição humana já tinha findado, ele continuou crendo. A Bíblia fala que quando aqueles varões visitaram a ele, e ele serviu aqueles varões, e os varões falaram: olha,
no tempo da vida sua mulher vai ter filho. Ele creu. A esposa, a Sara, ela riu. Ela riu. Abraão creu contra a esperança. Ele olhava, o ventre da sua esposa já estava amortecido. Ele olhava, a sua virilidade já tinha cessado. A idade já tinha chegado, a vida tinha passado, já estava com quase 100 anos. Mas ele cria com a esperança na palavra de Deus, na promessa que ele carregava. Ele não deixou a esperança humana sobrepor a promessa que Deus tinha lhe dado. Ele não deixou, não permitiu que a esperança humana cobrisse a promessa que Deus tinha dado. Ele não deixou. Ele creu. Ele creu até o final. Não. Ele creu do início até acontecer, não foi até o final. Porque se ele cresce até o final, irmãos, quando o ventre da esposa cerrou, já estava ali amortecido, ele já podia dizer: acabou. Eu cria até o dia que ela podia. O ventre dela estava, como diz, produzindo ovos, mas agora chegou, passou. Ela já não tem mais o período de mulher. Ele não creu até ali. Ele continuava crendo. Ele creu contra toda aparência, contra toda esperança humana. E é aí que muitas pessoas não conseguem ter milagres porque não vivem a fé, porque elas creem, ela tem esperança até aonde existe a esperança humana. Até no dia que vem o diagnóstico, até no dia que vem a sentença, até que no dia que vem uma certa condenação, uma punição, uma certa, como diz, julgamento às vezes até injusto. Ela creu até ali. Não. Abraão creu contra tudo isso. A esperança humana já tinha morrido, o ventre já tinha amortecido, ele já tinha idade, mas ele continuava crendo. A fé é essa. A esperança que a fé fala é essa. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Essa esperança que realmente é a fé. Não é aquela que para diante de uma situação. Não é aquela que para quando o homem diz não tem mais jeito. Não é aquela que para quando o homem julga, quando o homem sentencia, quando o homem fala não tem mais jeito. Nós esquecemos que a palavra final é de quem? Nós não podemos esquecer isso. O próprio Senhor Jesus nos ensina que a oração pode mudar qualquer sentença. Por isso ele disse: ore sempre, nunca desfaleça. Porque vai chegar momento que você vai receber não. Mas porque você creu contra a esperança, não tem mais esperança. O juiz não vai poder fazer mais nada. O Beltrano não vai querer mais. Eu perdi. Ainda que você tenha tudo isso, você tem que crer contra isso. Isso é a fé. Isso é a fé. A crer contra aquela esperança que o homem diz: acabou, perdeu, faliu, foi demitido, foi embora, está terminado, está despedido. Não sei qual é a sentença que talvez você tenha passado, mas o crer contra a esperança é crer, mesmo diante dessa situação, crendo no que Deus disse. O que Deus tinha dito para Abraão? Que ele seria pai de muitos filhos. E até a sua idade tal, ele não tinha nenhum. Até o presente momento, a esposa já tinha amortecido o seu ventre. E a vida toda tinha sido estéril. Como agora, diante de tanta impossibilidade, a esperança que havia nele sobrepunha toda a esperança humana. Tudo aquilo que o mundo humano, natural, mostrava, tudo aquilo que o mundo natural lhe impunha, ele cria contra tudo aquilo.
Eu não deixava aquilo lhe abalar. Eu não deixava a situação, ou oposição, ou sentença lhe abalar. Ele continuava crendo em Deus. Ele continuava acreditando. Ele continuava temendo. Nós temos que entender que existe duas esperanças. A esperança que é a fé, que é espiritual. Que ela tem que sobrepor toda esperança, todo sinal, toda condenação que o homem, esse mundo, nos serve. Abraão fez isso. Abraão creu contra, lê de novo aqui o versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança. Ele creu contra, que seria pai de muitos filhos. Havia uma esperança dele ser pai, mas essa esperança humana, desse mundo humano, da capacidade humana, do ventre humano, do corpo humano, tinha cessado. Mas ele creu contra tudo isso. Você sabe o que é olhar para o ventre de uma senhora de 90 anos, que nunca pôde gerar, que já tinha cessado há muito tempo o seu período, e falar assim, vai produzir? Foi isso que ele fez. Quando os homens de Deus falaram, vai acontecer, ele disse, eu sei, eu creio, eu espero isso. Mas e chegava alguém, cutucava, mas sua esposa já está. O que está vivo, ele pode vivificar, diga glória a Deus. Seja o útero que está morto, seja o casamento que está morto, seja o ministério que está morto, seja as finanças que estão mortas, seja a família que está destruída. Se você olhar, você vai ver tudo desmantelado, filho que não fala com filho, pai que não fala com filho, marido que não fala com esposa, está tudo de perna para o ar virado. Mas você vai ter que crer contra isso, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. É você chegar em casa e você deparar realmente, não tem mais esperança. Meu filho, ele era da igreja e agora se perdeu. Minha esposa era da igreja e agora está revoltada. Você tem que crer contra essa esperança. Olhar para aquela pessoa e dizer assim, eu creio que ela é de Deus. Eu creio que ele é de Deus. Você vai se deparar contra o final da esperança humana, que você vai ver a mudança, talvez a destruição de tal modo que você vai falar assim, não tem jeito, não tem para nós. A esperança humana acabou, mas a fé, ela vivifica, diga glória a Deus. Abraão fez isso. Como que eu creio contra a esperança humana? Quando eu vivo a fé. Olha o versículo 16, o que fala? Portanto, é pela fé, que seja segundo a graça. A graça só vai acontecer, irmão, quando você crê contra a esperança humana. Voltamos a comparar, nós estamos nesse mundo, mas diga, eu não sou desse mundo. Nós somos do Senhor. Então nós vamos deparar muitas vezes, irmãos, com a esperança humana que ela finda. Pode ser a última que morre, mas a esperança humana morre. Você recebe um não, você recebe uma carta de demissão, você recebe, às vezes, ali uma notícia ruim, um diagnóstico ruim. E por que tem pessoas que recebem diagnóstico, irmãos, de últimos dias de vida, e vivem mais 30, 50 anos ou mais? E porém outros recebem uma carta, às vezes, de um diagnóstico da mesma condição e não conseguem sobrepor. Porque ele vive a esperança humana. Eu tinha esperança que não fosse esse problema tão sério. Mas o médico disse que não tem mais jeito. É aí que eu tenho que crer contra esse diagnóstico. Eu tenho que ter fé que aquele que é poderoso para vivificar, vai vivificar os organismos, as células, cada parte do meu corpo. Amém, gente? É crer contra isso. É crer contra aquele diagnóstico. Aí sim vamos estar vivendo a fé. Aí sim vamos estar sendo agraciados, recompensados. Aqui em Marcos, Jesus nos dá um exemplo muito grande. Abra sua Bíblia em Marcos,
na passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Nós vamos juntar duas passagens dos pães da multiplicação para trazer um maior esclarecimento. Marcos capítulo 6, versículo 34. Se quiser já deixar engatilhado aí também o João 6:9, depois nós vamos juntar a mesma passagem, mas há um esclarecimento melhor ali naquela passagem de João. Vamos ler? Marcos capítulo 6, versículo 34. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede a multidão para que vão aos campos, às aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem o que comer. E ele, porém, respondeu e disse-lhe: dai-vos de comer. E eles disseram: iremos nós comprar 200 dinheiros de pão e darmos de comer? Preste bem atenção. Aí Jesus fala: quantos pães tendes? Ides ver. Aqui os discípulos, vendo, irmãos, que o dia já estava adiantado, era muita gente. E como esse povo vai ficar aqui com fome? Até com prudência. Até com prudência. De repente o pessoal começa a ficar fraco, desmaiar aqui, baixar a pressão. Senhor, não sei se o senhor está sabendo, a gente está longe um pouquinho da cidade, não está perto não. E a gente não tem comida para esse povo não, é mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Aí Jesus falou: dá de comer. Mas como dá de comer? Vê quantos pães tem. Capítulo 6 de João agora, corra para lá. João capítulo 6, versículo 9. E um dos discípulos, André, irmão de Pedro, disse-lhe: estás aqui um rapaz que tem de 5 pão de cevada e quê? 2 peixinhos. Agora que entra, o que é isso? Para o quê? Presta atenção. Quando ele ficou sabendo, Jesus falou: vai ver quantos pães a gente tem. Começa a perguntar para o pessoal aí, ver quantos pães a gente tem. De repente um trouxe 5 pão, outro trouxe 10 pão, outro trouxe isso, trouxe aquilo. Aí os discípulos voltam: Senhor, não deu certo não. Só tem 5 pão. Só tem 2 peixinhos. O que é isso para? Naquele momento, a esperança para os discípulos o quê? Acabaram. Não tem jeito. Não tem condição. O que é isso para tanto? Você olha para o recurso que você recebe, para o salário que você ganha, e você olha para a despesa. O que é isso? Para tanta despesa? Como que eu vou passar o mês? Como que eu vou pagar as dívidas? Como que eu vou sair dessa enrascada? Como que eu vou conseguir me manter? Aí vem crer contra a esperança. Aí eu falo agora para a igreja. Aí o que você fala? Não vou conseguir dar meu dízimo. Primeira coisa que você vem na cabeça. Já começou errado. Que conta que eu não vou pagar? Qual que eu posso deixar para outro mês? Continua errado. Pastor, mas está aqui. Creia contra a esperança. A esperança humana, a condição humana limitou, mas Deus é poderoso para multiplicar.
Às vezes nos falta crer dessa maneira. A gente crê, irmãos, no que vemos. E esquecemos de crer que Deus é aquele provedor, multiplicador, o que prospera. Às vezes esquecemos. Não cremos realmente como deveria crer no que a palavra fala. Senhor, eu creio na multiplicação. A primeira parte é do Senhor. E o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. O Senhor vai abrir uma porta, eu vou fazer um trabalho extra, vou entrar um extra, vai receber um extra, vou pegar uma oportunidade, vou fazer alguma... Você vai ver que Deus vai te abençoar. Um preguiçoso o Senhor não ajudou. Mas ele diz, um esforçado o Senhor, o ajudei. A gente não consegue crer e aí nós não temos atitudes. O que é isso para tantos? O que é esse diagnóstico tão ruim? O que é essa condenação, esse julgamento tão difícil? Essa penalidade tão dura? O que é isso? Não mereço. Talvez realmente não merece. Mas se você crê, essa situação muda. Se você crê contra a evidência, contra a esperança, contra o que você está vendo, contra o ventre amortecido, contra a carta de demissão, contra a carta de despejo, contra a carta de divórcio, contra qualquer situação, você vai crer além da esperança humana. A esperança humana morreu. É a última que morre, mas morreu. Mas a fé não. A fé vivifica. Diga glória a Deus. Aí Jesus vai e ensina os discípulos. Olha que lindo. Estás aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanto? Jesus disse, manda sentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos que estavam, davam aos que estavam sentados. Igualmente os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei-vos os pedaços que sobraram, para que nada o quê? E recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços. Preste atenção. Aquilo, irmãos, que a esperança disse, não dá para nada, isso daqui não dá. Não vai matar a fome, mas nem de 1/5. Malemar de 5 pessoas. E isso ainda vai dar briga, que tem que repartir o peixe para 5, só tem 2. Mas dá um jeito. Senhor, é 5.000, fora crianças e mulheres. Ele disse, pode repartir. Olhar para o pão e olhar para a multidão. Jesus deu a maior lição. É crer contra a multidão. É crer contra a evidência. É ter esperança sobre a esperança humana. Ainda que a esperança humana disse não dá, já deu. Não tem mais como. Para Deus tudo é possível. Às vezes nos falta crer dessa maneira. E aí perecemos, perdemos muitas e muitas manifestações de Deus porque somos parados diante da evidência. Diante de um não, de uma impossibilidade, da esperança humana. A esperança humana acabou, não tem mais jeito para o homem. O que é impossível ao homem é possível para Deus. Abrem Abacuque, capítulo 3. Por quê? Quem achou, diga glória a Deus. Abacuque 3:17.
Diz assim, acharam? É um livrinho pequeno. Naum, depois Abacuque. Acharam aí? Vamos ler. 3,17. Quem achou, lê comigo. Quem não, lê no monitor. Porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Presta atenção. E o campo não produza mantimentos, e as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, os currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no quem? No Senhor. Eu vou crer contra a evidência. Ainda que a figueira não produza, ainda que a porta não se abra, ainda que eu recebi 1 não, 2 não, 3 não, eu creio que Deus vai fazer. Crer contra a evidência, irmãos, crer contra a esperança, é crer contra a esperança humana. Quando o homem disse não, quando a situação disse não, ainda que a figueira não floresça, que não haja mais fruto, mas todo ano dava, esse ano não está dando. Toda vez deu certo, mas essa vez não deu. Ainda que não haja, irmãos, mas produção, recurso, saída. Me encontro preso, me encontro sem saída, me encontro sem direção, me encontro dessa maneira. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto, que não haja mais, irmãos, recurso, da onde você sempre recolheu recurso, ainda que a fonte secou, que entulhar os seus poços, eu vou crer contra toda essa evidência. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Vou crer contra tudo. Contra a esperança que o homem disse. Por isso, temos que discernir. Estamos no mundo onde a esperança desse mundo, ela morre. E se nós morrermos, nossa fé morrer junto com essa esperança, acabou. Porque em muitos momentos, eu tenho que sobrepor essa esperança humana e continuar confiante em Deus. Olha o que ele fala. Porque ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que o campo não produza mantimento, que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, que não haja mais condição, não tem mais jeito, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha... Vou continuar crendo nele, porque ele vai me salvar dessa situação. Vou continuar confiando nele, porque ele vai virar meu cativeiro. O exemplo de Jó, irmãos, ele creu contra toda evidência, contra toda esperança. Um homem que tinha tudo, de repente começa a perder. Até a pessoa que era para apoiar, ou então estar no mínimo do lado, foi aquela que disse, abandona o seu Deus e morre. Talvez você já ouviu isso. Se você não ouviu de pessoas, talvez você ouviu de você mesmo lá dentro, aquela voz gritando, para, desiste. Mas aí você tem que crer contra toda essa evidência. Porque você está no mundo. E esse mundo, a esperança morre. Abraão creu em esperança, mas contra a esperança que já tinha morrido. Contra a situação que já tinha dito não. Contra o sentenciado, o transitado em julgado. Aquilo que já não tinha mais jeito para o homem. Ele continuou crendo. Ele continua acreditando. Jó em nenhum momento, irmãos, blasfemou contra Deus, porque ele continuou crendo. E lá no final Deus faz o quê? Vira o cativeiro dele e dá tudo de que jeito? Em dobro. Porque ele creu. Se você olhar hoje, talvez para a sua situação, você fala assim, pastor, perdi tudo. Creia contra isso. Pastor, não tem mais saída. Creia contra isso. Pastor, não tem mais condição. Creia contra isso. Creia contra a esperança humana. São duas. Todavia, me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus. Confiarei no Deus
Crescerei diante do problema no Deus da minha salvação. Diante de qualquer situação que o mundo me sentencia, me condena, maior é Deus. Ainda que você possa estar dizendo os campos, a figueira, os recursos, o diagnóstico diz que não tem mais jeito. Para Deus tudo é possível. Quem crê, diga amém e aplauda o nosso Deus bem forte.